O mundo acorda assombrado. A Rússia inicia ampla operação de invasão à Ucrânia. Há explosões e movimentação militar em diferentes cidades. Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história. Ameaçou Putin. Do outro lado, Putin acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia. Cidades pacíficas da Ucrânia estão sob ataque. Esta é uma guerra de agressão. A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e deve parar Putin. É hora de agir agora, disse o ministro de Relações Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba. Às 6h36, Danilo, começou a Terceira Guerra Mundial. Danilo, bom dia! Bom dia, Calão, bom dia, amigos do litoral norte catarinense, amigos da Rede Mar Azul. Eu não diria isso ainda, Calão, é um pouco precipitado fazer essa afirmativa. Eu prefiro ficar com a afirmativa feita ontem pelo presidente americano, Joe Biden. Ele disse o seguinte: perguntaram para ele se nós estávamos na porta da Terceira Guerra Mundial. Ele disse: só haverá uma guerra desse porte se Estados Unidos e Rússia começarem a atirar uns nos outros. Aí ninguém sabe o que poderá acontecer pela frente. Ele fez ontem, o Biden fez essa advertência, porque ainda há muitos países ainda não decidiram qual lado apoiar. Mas o que há nesse conflito, o Calão, é uma espécie de covardia, não é? O poderio bélico da Rússia perto do poderio bélico da Ucrânia. A Ucrânia é insignificante, tem 1/3 do poderio. Veja, vamos começar pelos soldados da reserva. A Ucrânia tem 900 mil reservistas, a Rússia tem 2 milhões, tanques também é o dobro, mais do que o dobro. Já começa pela população. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes, a Rússia tem 144. Então é um conflito bastante desigual esse que nós estamos acompanhando a partir de agora, e também ainda precisamos, Calão, de confirmação sobre esses ataques da Rússia sobre a Ucrânia. Por enquanto, são notícias esparsas, não te parece? Olha, veja, imagina se na política, numa eleição, tem fake news, como será o nível das fake news numa guerra? Você falava das forças ucranianas e forças russas, né? Só para ter uma ideia, como você mesmo citou, Danilo, a unidade de artilharia da Ucrânia tem 1.141 tanques, a Rússia 10.200. A Ucrânia tem 125 aviões na sua força aérea, a Rússia 1.160, ou seja, é um tapinha assim de levezinho, e lá se foi a casinha da Ucrânia. Triste isso, hein, Danilo? É triste, é como se dizia... Tanta coisa para se preocupar no mundo, e a gente agora tem que se preocupar, então, com uma possível Terceira Guerra Mundial. É verdade, não, e veja, é como se dizia, né, ironicamente até, antigamente a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, já se fez com arma, com mosquetão, com cavalo e uma série de coisas. Hoje, a guerra é feita através de um botão atômico. Se apertar o botão, ô Calão, não sobra nem o botão nessa guerra. Então, nós estamos vivendo aí É claro que os países, principalmente a Rússia, está doidinha para mostrar o poderio bélico dela. E justamente o que pode acontecer agora, nos demais países do mundo, a maioria apoiar a Ucrânia, como é o caso dos Estados Unidos, até com pena da Ucrânia, né? Porque é uma covardia, eu repito, esse poderio da Rússia sobre a Ucrânia. É quase um Davi, né, contra Golias. A Rússia não é apenas uma grande potência nos combates terrestres, mas também uma especialista em armas nucleares, que é o que preocupa o mundo, né? Segundo uma pesquisa do Instituto Nacional da Paz de Estocolmo, na Suécia, realizada em 2019, os russos possuem mais de 6.000 ogivas nucleares. Com isso, eles se tornam o maior país, numericamente, em armamentos nucleares, que é a história do botão que o Danilo falou. As pessoas não
Imaginam mais uma guerra de tanque contra tanque, né, de soldado contra soldado, como aconteceu na Primeira Guerra e também na Segunda Guerra Mundial, já em menor escala, porque aí já havia mais forças bélicas, né? A força humana ela sai do combate para entrar em inteligência, o equipamento, o armamento, o poderio bélico. E aí é o que a gente está falando aqui. A Rússia é uma superioridade enorme. Peço a Deus que eles encontrem a paz para que aquele povo lá não sofra. Sofre sempre os dois lados. E nós aqui, por osmose, né? Nós aqui por preocupação natural com os seres que lá habitam, mas também com preocupação do couro aqui, do nosso lombo, que daqui a pouco isso pode virar uma preocupação mundial. Não apenas, aliás, não somente trazendo o envolvimento bélico do Brasil, porque isso é quase improvável, né, numa guerra. O Brasil sempre foi um país muito pacífico, mas a verdade é que isso abala a economia mundial, traz mais recessão, mais dor, mais sofrimento, mais fome, mais miséria. As informações já estão por aí, né? As informações sobre esse início de preocupação com a guerra. Só para dar umas... Já subiu, por exemplo, o preço do barril de petróleo, né? É isso aí. O mais alto nos últimos 7 anos. Bolsas europeias desabam e petróleo passa de $100 pela primeira vez em 7 anos. Brincadeira. Essa frase do Putin, quem interferir sofrerá consequências nunca antes experimentadas, será que foi endereçada tão somente aos soldados ucranianos ou ao mundo? Ou seja, não se metam aqui porque nós vamos para cima de vocês. Viu, Estados Unidos? Porque uma resposta dessa, só quem tem poder bélico no mundo para enfrentar os Estados Unidos, aliás, a Rússia no mano a mano, para bancar, né, para chegar e dizer, vem aqui comigo, larga esses aí, vem aqui comigo se tu é macho, vem aqui me enfrentar. É os Estados Unidos, só os Estados Unidos. Esse recado seria direto para o Biden, ou sei lá eu quem é aquele, como é que chama aquele velho lá? Ou como é que é aquele velho? Não, coitado, com todo respeito, é um senhor de idade. É Biden, né? Eu chamo Biden. John Biden. Joe Biden. É o bidê, é um bidê. É o Joe Biden. O Calão, o medo da humanidade neste momento é que esse conflito acabe colocando frente a frente Estados Unidos, Rússia e a China. A China preocupada com as sanções econômicas, não é? Que poderão advir deste conflito inicial. Então, as 3 potências poderão acabar envolvidas. E como disse o Biden, disse ontem, Terceira Guerra Mundial somente se Estados Unidos e Rússia se enfrentarem, né, um com o outro. E eu acredito. Imagina, de que lado tu fica, Danilo? Bem, eu fico com os Estados Unidos. Eu acho que nós temos a influência americana na nossa cultura, é uma influência muito grande, embora a gente condene aí as Coca-Colas da vida e por aí vai, mas a influência americana e a nossa relação, a relação do povo brasileiro é infinitamente melhor com os Estados Unidos do que com Rússia e China. Eu acredito nisso. E o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, condenou em comunicado oficial da Casa Branca a decisão de Putin de invadir a Ucrânia. Ele afirmou que Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vidas e sofrimento. O presidente norte-americano diz também que Estados Unidos e seus aliados responderam de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Fortes palavras do bem, hein? São fortes, hein? O Joe Biden deu na mesa, hein? Deu porrada na mesa, hein? Ele fala com a segurança de quem tem o controle da maior potência do mundo, não tenha dúvida. Agora, os observadores internacionais, ontem eu lia alguma coisa sobre, repetiam, e eu repito agora, que Estados Unidos e Rússia, Calão, têm capacidade de destruir a Terra 11 vezes. Então, eles estão acima do bem e do mal, essa é a verdade. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse: por favor, senhor Putin, leve seus militares de volta. Não permita uma guerra na Europa. Esse conflito deve parar agora. Essa guerra não faz sentido e causará um nível extremo de sofrimento. Essas atitudes terão consequências, afirmou o secretário-geral da ONU.
O presidente da Comissão Europeia também: condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia. Boris Johnson, premier do Reino Unido: estou consternado com os terríveis acontecimentos na Ucrânia e falei com o presidente Zelensky para discutir os próximos passos. O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar esse ataque não provocado à Ucrânia. O Reino Unido e nossos aliados responderão de forma decisiva, escreveu o líder britânico. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. Scholz qualificou a operação militar russa de uma violação flagrante do direito internacional, que provocou um dia sombrio em toda a Europa. Na França, o enviado francês da ONU condenou a Rússia por ter escolhido a guerra e disse que o país precisa ser responsabilizado no Conselho de Segurança. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que a Rússia é um país independente e pode tomar suas próprias decisões com base em seus próprios interesses. Essa é uma posição mais, tipo assim, não vou me meter nessa briga de cachorro grande aí, né? Cautelosas as posições, né? De cautela cautelosas, de cautela. Agora, o cara do Japão lá disse que o Japão condena fortemente as ações unilaterais da Rússia. Se tu fosse o porta-voz da Rede Mar Azul de Comunicação e pudesse falar agora com o Joe Biden e com o Putin, eu te dou essa missão já com a certeza de que ela é dada à pessoa mais qualificada para tanto aqui na Rede Mar Azul. Queria que tu fosse porta-voz agora aqui através do Facebook, do YouTube, que vai chegar na Europa, por certo, esse seu recado, esse seu apelo. Parem com a guerra, parem com a guerra. Qual é o teu recado, Danilo, da Rede Mar Azul para Joe Biden, para especialmente Vladimir Putin, o primeiro-ministro e rei, dono, mandão e o soberano da Rússia? Fala em nossa voz aí. Seja a nossa voz. Hoje, considerando o interesse das nações hoje pelo aspecto econômico, pelo crescimento econômico da própria humanidade, e quando se fala em crescimento econômico, fala-se exatamente nessas potências, Japão, Rússia, China e Estados Unidos, nós estamos propondo para eles um armistício. O que é um armistício? É uma parada para conversar. Vamos fazer uma conversa franca, vamos colocar na mesa os prejuízos que cada nação terá, que cada povo terá, as vidas que corremos o risco de ceifar num conflito mundial ou mesmo num conflito no nível desse que estamos acompanhando entre Rússia e Ucrânia, porque tem um detalhe: a partir do momento que cair o primeiro soldado, ninguém vai segurar mais, né? Isso é que nem o tubarão. Ele, quando vê sangue, ele entra em desespero e enquanto não aniquila sua vítima, ele não sossega. Então seria o momento ainda, enquanto temos tempo, de promovermos um armistício, uma reunião sensata, como deve ser quando se trata de mandatários de grandes potências como estas envolvidas no conflito. Então, talvez fosse o momento disso. A proposta da Rede Mar Azul, Calão, seria essa, de um armistício para que ainda tentem sentar à mesa pessoas cordatas que supõe-se tenham competência, tenham senso humanitário para evitar um derramamento de sangue de consequências imprevisíveis para a humanidade. Ok, nosso apelo é pela paz, nossa esperança é pela paz, nossas orações a Deus é para que Ele ilumine a cabeça, a mente e as decisões dos nossos líderes mundiais para que tomem a melhor decisão em favor da paz. Quem está na rede social, quem está no YouTube e no Facebook, está vendo imagens ao vivo, direto da Ucrânia, direto da Rússia, direto do conflito, né? Uma lamentável informação que a gente abre o programa porque preocupa o mundo hoje. Vladimir Putin invade a Ucrânia, provoca constrangimento no mundo, provoca reação, pelo menos em fala, das grandes lideranças mundiais, é condenado por tal atitude e nós amanhecemos nesta quinta-feira sob a ameaça de uma terceira guerra mundial. Temos imagens na rede social aí, para quem está no YouTube e no Facebook, milhares de moradores de Kiev começaram a deixar a capital da Ucrânia nas primeiras horas desta quinta-feira,
Após a Rússia Olha. iniciar a invasão a várias partes do país, a cidade começa a viver um caos. Olha só que triste. O trânsito está congestionado na cidade, especialmente nos corredores de acesso às saídas da capital. Há filas nos postos de combustíveis e vários deles já não têm mais gasolina para vender. Olha só. O som desesperador, a imagem desesperadora em Kiev, na Ucrânia, que já fez parte da grande união das repúblicas socialistas soviéticas. Que imagem desoladora, que tristeza. A insensibilidade dos homens provocando grande pavor, medo, tragédia e um ensurdecedor som da fuga desta ameaça de bombas, armamentos de todas as modalidades que poderão ser usadas nesta guerra, armamentos de todas as espécies, de todos os níveis. Olha o som do terror. Muito triste, muito triste. Agora você vai ficar sabendo aqui no nosso programa também, além de a gente ficar acompanhando para e passo esse movimento lá na Ucrânia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, desesperador. Por que, Camilinho? E Desesperador? Falar que o Hitler tá atacando de novo. O Tô Hitler. cagado do medo. Cagado do medo. O Hitler não, é um tal de Putin, mas com cara de Hitler. É ali do Bar das Amigas, esse Putin? Não, ele é da Ucrânia, é o presidente da Ucrânia, aliás, da Ucrânia, da Rússia, que está invadindo a Ucrânia. Aí, Explicar para o Camilinho isso vai ser difícil. fica pra lá de Araquari ou pra cá de São Chico? Fica ali entre Araquari e São Chico. Eu falo com o Crenilton e com o Crésio, nós já vamos dar um jeito nisso, de falar com o pessoal lá. É ali perto da Praia da Enseada, não é? É isso aí. Se tu acha que conversando ali com o Crenilton, com o Crésio, com o Douglas... O Douglas, dá para ajeitar isso aí e evitar essa briga grande aí? Dá. Nós já tivemos assim, Calão, no nosso município ali no São João. Já tiveram coisa pior. Teve briga de faca em té. É? E apartamos. Já teve briga de marido que pegou a mulher com o outro. Apartamos. Que é uma discussãozinha dessa? Não é nada, né? Não é nada, nós vamos dar um jeito, vamos falar com o Crenilton, com o Crésio, com o Douglas, e daí nós vamos dar um jeito nisso hoje. Então não precisamos nos preocupar com essa guerra da Ucrânia aí? Não, até achei que era o Hitler, eu tava cagado do medo, mas se não é ele, tá de boa. Se não ressuscitar o Hitler, tá tranquilo. Tá de boa, inclusive deixa eu te falar... Que é o quadro Você Sabia? Você sabia? O Hitler, o Hitler, ele se escondeu quando ele veio da Alemanha, ele se escondeu ali no sertãozinho. No sertãozinho, ele ficou escondido na casa da Mariquinha, ficou uns 10 anos ali e depois sumiu pro Brasil. Olha só. Tu vê que o homem é uma história ambulante, é uma história viva. Tu tens essa informação de que o Hitler já esteve na região? Já ali em Barra Velha, em São João, no sertãozinho. Sério? E, inclusive ali, aquele terreno hoje tem Avon ali. Ali era do Hitler. Fala besteira aí. Isso pode dar confusão. Vamos parar com isso. Meu Deus, mas... O Hitler é sempre uma expressão feita, quando se expressa o nome do Hitler, tem que tomar muito cuidado. Ainda mais nesses novos tempos, em que a gente é vigiado por tudo e todos, né? Qualquer expressão mal feita em relação ao que fez Hitler, a gente pode acabar cancelado, como muita gente. Eu, particularmente, claro, abomino Hitler, o nazismo e toda e qualquer guerra, porque sou um homem de paz. Mas eu tenho que cuidar também do seu Camilinho. Vou saber lá o que ele está pensando. Esse homem só pensa em besteira.
Aí daqui a pouco me fala alguma coisa e vão processar a Rede Mar Azul aí. O pessoal do mimimi mesmo, pelo amor de Deus. Não podemos falar nada, né, Camilinho? Não, hoje em dia não dá para falar. Guerra mesmo que aconteceu, que eu ouvi tu e o Danilo falando de guerra. Guerra que aconteceu foi em Pissarras. Já houve Já houve guerra aqui? Tu não sabe? Não. Meu Deus! Teve a guerra que fizemos com o São Chico. Pissarras contra São Chico? Sim, o prefeito chamou pra cá, daí o senhor Manuel Pinto chamou a tropa toda, os Corsani não se meteram na guerra, ficaram fazendo festa e churrasco. Olha só. Daí o seu Udo, o pai do Neto, pode perguntar pro seu Udo, ele não deixa eu mentir sozinho. Olha só, aí botaram gente que sabe e conhece das coisas. Daí veio os navios de São Chico para atirar em Pissarras. O seu Udo atirou no barco, afundou, ainda errou o barco, pegou no barco que era de Barra Velha, que era nossos amigos. Que estava defendendo vocês. Ajudando, daí afundou o barco, o pessoal de Barra Velha veio nadando, pararam ali na Praia do Grande, e o pessoal de São Chico atirando, até que daí o seu Guilherme Figueiredo saiu correndo e deu a estaca no chão e berrou o grito de independência para Pissarras. E aí acabou a guerra. E daí São Chico se evadiu e pararam de atirar, os corsantes fizeram uma festa. Que, sério? Olha, os Tirone lá também na festança. Todo foi uma mundo. coisa incrível. O Calão e o seu Camilinho, eu acho que eu recebi ontem uma solicitação, o porquê dessa guerra. Deixa eu fazer uma rápida explicaçãozinha. Porque a Rússia quer invadir a Ucrânia. Vamos imaginar que, de repente, a nossa Itajuba, aqui em Barra Velha, resolvesse ficar sob os domínios de navegantes. Imagina só qual seria o transtorno. É mais ou menos o que está acontecendo por lá. A Ucrânia separou-se da União Soviética, da Rússia, isso em 2014, e nessa época passou a namorar com a tal de OTAN, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, né, Estados Unidos e outros países. E isso irritou os russos. Por quê? Porque a Ucrânia, na época, na Segunda Guerra, o pessoal que invadiu a Rússia entrou pela Ucrânia, porque é muito mais perto, né? Então, se a Rússia não tiver o domínio da Ucrânia, ou se a Rússia ganhar novamente o domínio da Ucrânia, para chegar à Rússia, qualquer país tem que fazer uma volta de cerca de mais 2.000 quilômetros. Numa região normalmente gelada, sempre com neve, é claro que isso inviabilizaria qualquer ação bélica de países hostis à Rússia. Então é mais ou menos esse o motivo da guerra lá. A Ucrânia está no caminho e prejudicando as intenções da Rússia. E ele buscou na internet algumas coisas sobre a guerra. E aí, por que eu vou ler aqui e dei esse espaço para chamar atenção para isso? Porque eu acho que isso é o pensamento do jovem. Isso é o pensamento das pessoas que nada tem a ver com a guerra, mas se veem envolvidas nela. Olha o que o João mandou para mim aqui. Mais ou menos 50 milhões de pessoas morreram na Primeira e Segunda Guerras Mundiais somados. 50 milhões de pessoas. No entanto, parece que não foi o suficiente para ensinar para alguns o quão odioso a guerra é e quantas pessoas sofreram com isso. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Que coisa interessante o pensamento do jovem, né? Ora, me chamaram para a guerra, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho que ir para a guerra. O que esses insanos estão pensando? O que esses loucos pensam? Me colocar na guerra, numa guerra que eu não fiz, numa guerra da qual eu não ambiciono nada, uma guerra que eu não assino, que eu não avalizo. Esse é o pensamento dos jovens da Ucrânia, que é o mesmo do João, que é o mesmo do jovem que está me ouvindo agora. Meu Deus, por que guerra? 7:18.
Polícia confirmando mais informação. Ao menos 7 pessoas morreram após o avanço das tropas russas no norte e leste da Ucrânia, informou o site da CBS News, a TV americana. Na madrugada de hoje, há guerra em Mariupol, na região de Donetsk. Uma morte foi confirmada pela Polícia Nacional e 2 pessoas ficaram feridas após um bombardeio. Entre os mortos, há pelo menos 3 soldados ucranianos que protegiam a fronteira com a península anexada da Crimeia, no sul da Ucrânia. Na mesma região, há relatos de uso de foguetes e helicópteros contra tropas ucranianas. Tem imagens na rede social, tem imagens no YouTube do trânsito. Meu Deus do céu, que loucura! Que coisa triste. Imagina o pavor do sujeito preso numa fila de trânsito desta, numa bicha de trânsito desta, sabendo que está ali preso sem nada a fazer, nem para onde ir, e a qualquer tempo, sem nada poder fazer, nem ter para onde ir, e a qualquer tempo, a qualquer segundo, a qualquer momento, pode receber um míssil na cabeça. Danilo, que terror, hein, Danilo? Ô, Danilo, me conta próximas, me conta as próximas que tu tens na ponta da linha aqui, para eu chamar depois o Paulo Roberto, que ele tem mais uma da polícia aqui, cara, mais uma da polícia. E a Rede Mar Azul comunicando para uma região de mais de 1 milhão de catarinenses. Radar Mar Azul. A emoção do rádio nas redes sociais e no portal mzl10.com.br.